Olá, povo de Deus, segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum, 5 de outubro de 2020, São Benedito. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 1, de 6 a 12, Lucas 10, 25 e 37. O apóstolo Paulo passou uma parte da sua vida sendo um exímio cumpridor da lei, em nome da qual perseguia e matava cristãos. Depois que se converteu, percebeu o mal que uma pessoa podia fazer sendo submissa à lei. E nesta perspectiva, não podia entender que os Gálatas, depois de terem conhecido o evangelho da liberdade, deixassem se contaminar com as ideias antigas e voltassem a se submeter ao jugo da lei. Segundo os Atos dos Apóstolos, Paulo, na sua segunda viagem missionária, atravessando a Frígia e a Galácia, fundou aí comunidades, as quais visitou depois na sua terceira viagem. No trecho de sua carta hoje, Paulo constata com tristeza que os Gálatas haviam abandonado o puro evangelho que ele lhes tinha anunciado e tinham feito uma mescla do evangelho com a antiga tradição judaica. Assim entendemos quando ele diz: irmãos, estou admirado de que tão depressa vos afasteis daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirdes outro evangelho. De fato, as primeiras comunidades cristãs viviam sendo fustigadas por outras doutrinas que as desviavam do verdadeiro evangelho, e também pelas correntes judaizantes que, embora tenham se convertido ao cristianismo, achavam que era possível continuar com um pé no judaísmo. Isso Paulo não podia aceitar, e por isso cobrava dos Gálatas uma opção definitiva e única por Jesus Cristo. Por defender a liberdade dos cristãos, conquistada por Cristo no sacrifício da cruz, e não a escravidão das leis e das doutrinas, a carta aos Gálatas ficou conhecida como o Evangelho da Liberdade. Lucas 10, 25 a 37. A parábola do samaritano que cuidou de um homem que tinha sido assaltado e por ele encontrado caído na beira do caminho, surgiu numa ocasião em que Jesus, num debate com um doutor da lei, lhe esclarecia quem é o próximo a quem se deve servir e amar. À pergunta do doutor da lei sobre como se conquista a vida eterna, Jesus responde com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? E o doutor da lei responde com a precisão de um magistrado: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O texto deixa claro que o doutor da lei conhecia bem suas obrigações legais com Deus e com os irmãos. Por isso Jesus lhe diz: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas, na verdade, o doutor da lei sabia que não cumpria suas responsabilidades nem com Deus, nem com os irmãos, e, consequentemente, ele vai fazer uma pergunta para justificar-se. E aí ele diz a Jesus: mas quem é meu próximo? É nesse contexto que Jesus conta a parábola do samaritano. Comecemos com um alerta interessante. Nos acostumamos a chamar tal narrativa de parábola do bom samaritano. Porém, essa forma de dizer pode transparecer que um bom samaritano era coisa rara, pois o normal é que os samaritanos não prestem nem sirvam para qualquer coisa.
É como se disséssemos: esse é um bom brasileiro, para distinguir dos demais. Como os títulos das perícopes não fazem parte da palavra revelada, é melhor chamar essa parábola como a parábola do samaritano, simplesmente. E para entendermos melhor, vejamos o cenário da parábola. A estrada que de Jerusalém leva a Jericó tem um percurso cheio de curvas, onde facilmente se escondiam salteadores. O homem assaltado e agredido é visto por um sacerdote e um levita, que passam sem se importar, indiferentes. Porém, o protagonista da parábola é um samaritano, homem desprezado e até odiado pelos judeus. Jesus o descreve muito bem: cheio de compaixão, aproxima-se do homem caído, trata-lhe as feridas com vinho e azeite, alivia-lhe as dores e o coloca em seu cavalo e o leva para a pensão, onde, à sua custa, ficará até sua plena recuperação. O samaritano partilha tudo o que tem naquele momento e ainda deixa garantido que cobrirá qualquer gasto a mais que o hospedeiro tiver com um homem que ele encontrou caído no caminho, do qual não perguntou nem seu nome nem procedência. Posto isso, Jesus faz uma pergunta ao especialista da lei: qual destes três, o sacerdote, o levita e o samaritano, te parece ter sido próximo daquele homem? As parábolas de Jesus não deixam margem para escamoteações, e o doutor da lei, carregado de preconceitos contra os samaritanos, é obrigado a reconhecer que os seus compatriotas judaicos, sacerdote e levita, foram omissos, e o samaritano é quem entendeu mesmo quem era o seu próximo. Jesus então diz ao doutor: vai e faz tu também o mesmo, deslocando totalmente o centro da questão. Não se trata de saber quem é nosso próximo, porque toda criatura humana o é. Trata-se isso sim de saber como nos tornamos próximos do outro. Quem manifesta a sua compaixão em ações concretas em favor de quem precisa, esse é o verdadeiro discípulo de Deus, porque se faz próximo do outro. Paulo tinha certeza de que os gálatas, se apegassem às doutrinas e leis, não seriam capazes de se fazer próximos de ninguém. E Jesus sabe que o especialista da lei entendia de lei, mas não de compaixão e de misericórdia. Quando Paulo diz em Romanos que a letra mata e o espírito é que dá vida, está dizendo de outra forma essa mesma lição que agora dá aos Gálatas e que Jesus tenta fazer entender o doutor da lei. A parábola de Jesus sobre o samaritano que se compadeceu do homem assaltado, agredido e caído à beira do caminho nos revela verdadeiramente que é Jesus esse samaritano, que uma vez já pagou a conta da nossa pensão e que deixou afiançada futuras dívidas nossas. Jesus, o grande samaritano, se aproxima de todos e de cada um de nós para curar nossas feridas e derramar sobre elas o óleo da sua consolação e o vinho da sua força. Ele se ocupa de nossas fragilidades, nos convida a ir com ele aos lugares onde a vida está mais em perigo e a confiar na força secreta da compaixão e da esperança teimosa. À luz da parábola do samaritano de hoje, nos lembramos também da comparação feita pelo Papa Francisco da igreja como um hospital de campanha, convidando a igreja a desenvolver sua dimensão samaritana. A igreja, que sempre fez assistência sanitária, social e filantrópica, precisa ampliar sua ação
e como um hospital de campanha fazer diagnósticos, atenção aos sinais dos tempos para ver os caídos nos caminhos da história, fazer prevenção, criar um sistema imunológico contra o vírus do medo, do ódio, clericalismo, populismo, do nacionalismo e do fundamentalismo, e cuidar da convalescência, ultrapassando os traumas do passado com o perdão e misericórdia. São Benedito, rogai por nós. Um beijo no seu coração.